Saudação, companheiros e companheiras de terra. Eu gostaria de compartilhar a parte 2 sobre o tema raça de víboras. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 9, versículo 7 ao 15. Para ser breve, eu vou ler o versículo 11, que fala sobre Jacó e Esaú. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, Deus dizendo, isso aqui é Deus dizendo: amei a Jacó e odiei a Esaú. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Aqui está bem claro, né? Como pode duas crianças que estão no útero de uma mãe, Deus odiar uma dessas crianças, suposta criança, né? Que a gente não sabe se realmente houve esse hibridismo. Como é que Deus pode odiar uma pessoa, mesmo ela ainda não tendo feito bem e nem mal? Não tendo feito mal a ninguém. Por quê? Será que realmente são descendentes, todos são descendentes de Adão e Eva? Não seria essas pessoas híbridas? Aqui Gênesis capítulo 25, versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela, dentro do útero da mãe, Esaú e Jacó. Então disse: porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela não entendia porque estava acontecendo isso. Era uma luta entre essas duas sementes, o trigo e o joio. São duas sementes que não conseguem se dar bem uma com a outra. Elas dão um choque quando chegam uma perto da outra. Tem algo aí e as pessoas não observam isso. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será maior do que o outro povo, e um maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. São dois gêmeos, mas uma semente é boa e uma semente é má. E a semente má, mesmo nunca tendo feito mal, Deus odeia. Tem ideia o que é isso? Deus amar um bebê que ainda nem nasceu? Será que é um simples humano ou ele é um híbrido? E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e Esaú primeiro, ruivo. É só uma observação, não estou dizendo que tem nada a ver, mas tem muitos gigantes néflins que são ruivos. Mas mesmo esses gigantes néflins, eles têm sementes puras. Um filho de Deus puro com puro, a predominância é nascer filho de Deus. Um impuro com impuro, dois psicopatas,
a predominância é nascer filhos do diabo, de genética má. E puro com impuro pode nascer tanto filho de Deus quanto filho do diabo. Mesmo os filhos de Deus, eles têm sementes impuras, tem uma semente pura e impura. Por mais que ele seja puro filho de Deus, ele pode ter um filho do diabo, por causa da mistura genética que Satanás fez desde o Jardim do Éden. Satanás vem mexendo na genética dos filhos e filhas de Deus desde o Jardim do Éden. E depois Saul, seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Como pode uma criança, uma suposta criança normal, um humano, como pode um humano normal ainda não ter cometido o mal e Deus odiar ele? Odiar. Será que existe uma raça que não descende de Adão e Eva? Será que essa raça realmente é humana? Aqui em 1 Samuel 1:23. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere. Isso aqui é uma ordem de Deus. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Não poupe ninguém. Aí é onde os ateus questionam muito e dizem que Deus é um perverso, que Deus é um sádico, porque Deus mandou matar mulheres grávidas e crianças, bebês recém-nascidos. Agora a pergunta é, eles realmente eram humanos? Isso é só um questionamento, eu não estou afirmando, mas será que eles eram humanos? Nós vemos que tem um caso nos Estados Unidos, se eu não me engano, essas duas crianças tinham 8 e a outra tinha 9 anos. E eles excluem um menino de 6 anos. Enfiaram objetos na parte íntima desse menino de 6 anos. A pergunta é, essas crianças têm cura porque elas são psicopatas. São psicopatas. Tem outro caso de um rapaz em que ele pegou o próprio irmão e colocou, se eu não me engano, não sei se foi no micro-ondas ou se foi dentro do fogão e queimou. A pergunta é, tem cura? Porque a medicina já disse que não tem cura, eles têm prazer em fazer isso. A pergunta é, essa genética que já tem predominância para o mal. No primeiro vídeo que eu fiz sobre
raça de víboras, onde o próprio Jesus diz, raça de víboras. Como podem vocês dizer coisas boas se vocês são mal? Vocês falam do que é próprio, porque vocês são filhos do diabo. São vários versículos na Bíblia, capítulos e versículos afirmando que existe uma raça na terra que são filhos do diabo. É uma afirmação. E vocês notem que a psicopatia não tem cura. Eles sentem prazer em fazer o mal. A pergunta é: eles são humanos? Será que eles têm essa genética? Eu não estou afirmando que essas crianças são crianças normais. Eu estou fazendo um questionamento. Será que eles são humanos? Ou eles são híbridos, descendentes da serpente? Porque o livro de Enoque foi retirado da Bíblia. E os anjos caídos, quando caíram na terra, eles copularam com as mulheres humanas. E as mulheres humanas, elas já eram alteradas geneticamente desde o Jardim do Éden. E nasceram néflins de tamanhos inimagináveis que nem se compara com os néflins que vieram depois da passagem dos filhos de Deus pelo dilúvio. E essa semente ficou nos filhos e filhas de Deus, por mais que eles sejam puros, filhos de Deus, e eles não sejam psicopatas, mas essa semente ficou. Puro com puro, a predominância é nascer filho de Deus. Impuro com impuro, psicopata com psicopata, a predominância é nascer filho do diabo. Herdar a genética do pai e da mãe. Impuro com impuro, pode nascer tanto filho de Deus quanto filho do diabo. É por isso que os filhos de Deus são poucos, porque a predominância na terra é nascer filho do diabo, psicopatas. A predominância é nascer gente ruim. É por isso que os filhos do diabo são muitos. São muito poucos os filhos de Deus. É por causa dessa semente. Satanás alterou a genética dos filhos de Deus desde do antigo, desde o Éden. Vocês notem que Deus diz: a partir de agora sobre o teu ventre rastejarás e pó da terra comerás. Quem é que come pó da terra? Nós somos feitos de quê? Nós somos feitos de pó da terra. Nós humanos, nós somos feitos de pó da terra. O que é que os reptilianos comem? Humanos. Os reptilianos comem humanos em rituais. Os reptilianos, embora as pessoas não acreditem, mas Jesus falou, né? Raça de víboras. Por que será, né? Ele estava afirmando, raça de víboras. Os Illuminatis, os senhores do mundo, os Rothschild, os Bilderbergs, os Rockefeller, essa família, essas 13 famílias que estão aí no mundo, que eles sempre querem ser mais do que Deus, os frutos de Deus dá 12 frutos, as 12 tribos de Israel, a árvore da vida dá 12 frutos, a árvore da semente do bem e do mal é Satanás. Nós também somos representados por árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no Jardim do Éden, era Satanás. E a árvore da vida, que dá 12 frutos, é Jesus. Nós também somos comparados a árvores. E esses reptilianos, essa raça, eles foram mistura genética dos néflins. Os néflins fizeram mistura genética, porque o tamanho deles nem se comparava com o nosso. Os humanos eram muito pequenos.
e as frutas, os animais não eram suficientes para alimentar eles. Para eles poder ficar compatível, as frutas e os animais ficarem compatíveis ao tamanho deles, foi alterada a genética deles. Eles alteraram a genética das árvores e dos animais. Porque o labor dos humanos, eles estavam cometendo canibalismo. Esses nefs, eles estavam fazendo da vida dos humanos um inferno. Eles estavam cometendo canibalismo com os humanos e comendo todas as plantações. Por isso que eles foram destruídos. E antes deles fazerem essa mistura genética, eles já tinham feito mistura genética de animais com humanos. A China já aprovou mistura genética de animais com humanos. E eles já faziam essa mistura genética desde lá. E foi através disso que nasceu os reptilianos. Tem uma maldição em que foi lançada, Deus mandou uma maldição para essas humanas, onde elas viraram sereias, né? E tem um conto que diz que é lenda, mas não é, né? Tem nos museus. Se vocês forem pesquisar, tem nos museus. Vocês veem que tem híbridos, tem arcanjos, tem querubins que são híbridos, com cabeça de boi, chifres, face de carneiro. Vocês veem que Nabucodonosor se transformou em uma fera selvagem. Aí é onde fica a pergunta: será que essas crianças são humanos? Visto que Deus mandou matar a todos e não poupar nem as crianças nem os animais, porque poderia ter sido ao contrário, né? Ele poderia ter poupado, Saul poderia ter poupado as crianças. Obviamente que jamais eu iria querer que matasse os animais, né? Que os animais são inocentes. Mas se for fazer a comparação, ele poderia ter poupado pelo menos as crianças. E ele não poupou as crianças. Por quê? Porque os animais seriam mais importantes do que os humanos. Porque Deus colocou nós, embora todos são importantes, mas Deus colocou nós acima dos animais no sentido de que nós precisamos sobreviver. E se alimentamos dos animais, da carne, é uma questão de sobrevivência, não por maldade. Então ele poderia ter poupado as crianças, mas ele poupou os animais e não as crianças. Será que essas crianças eram humanas? É esse questionamento que as pessoas não questionam. Como eu havia colocado no vídeo, naquele primeiro vídeo, raça de víboras, notem que existe a possibilidade de Caim e Abel ser gêmeos de pais diferentes, e a ciência comprova que isso é possível. A condição chama-se heteroparental. O fenômeno ocorre quando dois óvulos do mesmo ciclo menstrual são fecundados por espermatozoides de homens diferentes. E você vê que Caim não está na genealogia de Adão. Tem Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. E cadê Caim? Essa passagem dos filhos do diabo pelo dilúvio ocorreu na arca de Noé. Eu acredito que não tinha nenhum filho do diabo, por mais que alguma filha de Noé tivesse casado com alguma descendência de Caim, mas Caim tem sementes de Adão e Eva. Ele continua com sementes, mesmo ele sendo
filho do diabo. Mesmo Caim sendo filho do diabo, Caim tem sementes de Deus. Por quê? Porque tudo é criação de Deus. Tudo é criação de Deus. Nem Satanás manda nele. Nem Satanás manda nele. Porque Lúcifer foi criação de Deus também. Então, essas pessoas que passaram pelo dilúvio, todos eram filhos de Deus. Mas por causa da semente da serpente, o joio e o trigo, a sementinha que está lá, eles poderiam ter filhos do diabo, nascer um filho do diabo. Olha, vocês vejam que em João 8:44 diz aqui claramente: vós tendes por pai ao diabo e querem satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio? Caim. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Isso já faz parte dele. A maldade dos psicopatas já faz parte deles, já faz parte da personalidade deles. Eles já são maus. Não tem jeito para eles, não tem cura. Até a ciência concorda com isso, que não tem cura para um psicopata. A pergunta é: essas pessoas realmente são humanos? Porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês, olha, outro capítulo para vocês pensar e raciocinar. 1 João 3, 10, 18. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vocês podem observar, só para ficar para a meditação de vocês. 1 João 3, 10, 18. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Não procede de Deus. Não é filho de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo a Caim, que era do maligno. Tá mais claro, quer mais claro do que isso? Caim, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Eles não se arrependem. Se você perguntar para um cientista, para um psiquiatra, se tem cura para psicopata, não tem. Eles não se arrependem. Eles já faz parte da personalidade deles. Eles são maus. E de seu irmão, e as obras de seu irmão justas, Abel. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É por isso que os filhos de Deus são poucos. Porque esse hibridismo que Satanás fez foi desde o jardim do Éden. Para nascer um filho de Deus é muito difícil. É preciso ser puro com puro. E quando casa-se um filho de Deus com uma filha de Deus, a predominância é nascer filho de Deus. Mas quando se casa dois psicopatas, a predominância é nascer filhos do diabo. Agora você pergunta para esse povo se eles querem algum comprometimento com Deus. Eles não querem. Por mais que eles não sejam psicopatas gravíssimos, que é o que mata, esquarteja e o corpo amanhece boiando, eles são híbridos. Mesmo que eles não matem, eles são híbridos. Descendentes da serpente, mistura genética, fizeram mais mistura genética desde os Néfilins. E continuam fazendo. Essas abduções são demônios. Esses extraterrestres, essas naves são demônios.